Bom, tudo bom, pessoal? Estamos aqui começando o nosso primeiro Periscope de 2017 e hoje eu vou tratar de um tema suscitado algumas dúvidas, que é a questão de se uma medida provisória pode alterar uma lei complementar. Qual é o caso específico? O caso específico é de uma medida provisória editada no final do ano passado, no final de 2016, que é a medida provisória 755. Então, quem quiser pegar o número, MP 755. A MP 755 foi editada, se eu não me engano, dia 16 de dezembro de 2016, quer dizer, finalzinho do ano passado, e logo na ementa dela a gente já vê uma coisa interessante ou impactante, porque ela fala assim: altera a Lei Complementar 79 de 1994. Ora, a gente sabe que medida provisória não pode abordar o tema de lei complementar. Está lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. E aí fica aquela estranheza, quer dizer, se uma medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar, como é que essa MP prevê a alteração, prevê a modificação de uma lei complementar? A resposta é pela possibilidade, quer dizer, num primeiro momento chama a atenção, a gente tenderia a achar que isso é inconstitucional, mas na verdade, nesse caso específico, isso é possível. E eu postei mais cedo no Face, no Twitter, que a gente iria fazer esse periscope sobre esse tema, sobre se uma medida provisória pode alterar uma lei complementar, e alguns seguidores meus já mataram a charada. Inclusive o Sandro lá no Face também matou a charada em cima da bucha. É que a medida provisória está alterando uma lei complementar. Só que essa lei complementar, por sua vez, ela já tratava de um tema que não é de lei complementar. Ou seja, essa lei complementar, 79, ela tratou de um tema que na verdade é tema de lei ordinária. E então, o que é que o Supremo Tribunal Federal diz? Quem já foi meu aluno lembra disso. Lei complementar que invade tema de lei ordinária, ela é válida, mas ela é válida com força de quê? Com força de lei ordinária. E se ela tem força de lei ordinária, ela pode depois vir a ser revogada por outra lei ordinária ou, no caso, por uma medida provisória. Então vamos explicar melhor isso. Vamos explicar primeiro em tese, para depois a gente ver isso. Exatamente, o pessoal está colocando aqui, o Franklin colocou lei materialmente ordinária. Exatamente, é uma lei formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Vamos explicar melhor isso. Se uma lei, veja bem, se uma lei ordinária ela invadir o assunto que é de lei complementar, essa lei ordinária é inválida, é inconstitucional, não tem o que fazer. Agora, o inverso não é verdadeiro, a recíproca não é verdadeira. Quer dizer, se uma lei complementar tratar de um tema que não é dela, tratar de um tema que na verdade é um tema de lei ordinária, o que é que vai acontecer? Essa lei complementar, segundo o Supremo Tribunal Federal, ela vai ser válida, mas ela vai ser válida não como lei complementar. A lei complementar que invade o tema da lei ordinária deve ser tratada como se fosse uma lei ordinária. E se ela deve ser tratada como se ela fosse uma lei ordinária, ela pode então ser revogada posteriormente ou alterada por outra lei ordinária ou por uma medida provisória. Quer dizer, o que você tem que pensar exatamente que o que o Fábio colocou é uma lei complementar, mas materialmente ela é uma lei ordinária. Quer dizer, ela só tem casca de lei complementar, mas a substância dela é de lei ordinária. Eu costumo sempre brincar que é como eu pegar uma garrafa de cerveja e colocar o rótulo de uísque. Não vai mudar o que tem dentro. Quer dizer, mesmo o rótulo sendo de lei complementar, na verdade o conteúdo que tem lá dentro é um conteúdo de lei ordinária. E é interessante você ver, a Constituição Federal foi bem precisa nesse ponto. A Constituição Federal, ela não diz que medida provisória não pode alterar a lei complementar. O que é que acontece? Medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar.
no caso concreto, no caso específico. Se a medida provisória tratou de um tema, se a lei complementar tratou de um tema que não é reservado a ela, um tema de lei ordinária, a medida provisória está liberada para alterá-la. Qual é o caso concreto da MP 755? Qual é esse caso concreto? É o caso de uma medida provisória que alterou a Lei Complementar 79, que por sua vez é a lei que instituiu o FUNPEN, o Fundo Penitenciário. A gente está nesse contexto de grave crise no sistema penitenciário brasileiro e uma das medidas tomadas, na verdade foi tomada no finalzinho do ano passado e coincidiu com essas chacinas que estão ocorrendo no sistema carcerário brasileiro. Então, uma das medidas que o governo havia tomado tinha sido alterar a lei do FUNPEN para dar maior flexibilidade na utilização dos recursos desse fundo. Mas qual é o problema? O FUNPEN, o Fundo Penitenciário, ele foi criado, ele foi instituído por uma lei complementar, como eu já disse, a Lei Complementar 79 de 94. Por quê? Porque havia um entendimento de que os fundos só poderiam ser instituídos, fundos financeiros do poder público, só poderiam ser instituídos por lei complementar. Só que se você for olhar, isso está especificamente no artigo 165, parágrafo 9º, inciso 2º da Constituição Federal. Eu vou repetir para quem quiser abrir aí em outra aba, tá? Artigo 165, parágrafo 9º, inciso 2º da Constituição Federal. Ele diz que é matéria reservada à lei complementar a fixação das condições para a instituição de fundos. Então, cuidado, isso é até um tema que pode cair lá em direito financeiro ou em administração financeira e orçamentária, a velha e boa AFO, essa matéria empolgante. Então, veja só, lá em AFO, lá em direito financeiro, você aprende que a instituição de um fundo, a criação de um fundo específico, ela é feita por lei ordinária. O que precisa de lei complementar é para definir as condições para a criação de fundos e as condições para se poder, então, gerir um fundo, tá? Então, precisa isso daqui ficar claro. A fixação de condições para a gestão de fundos e para a instituição de fundos é por lei complementar. Essa lei complementar não existe ainda. A gente recepciona a Lei 4.320, que é uma lei feita na época ainda em 64, uma lei ordinária, mas que foi recebida pela nova Constituição como lei complementar. Isso é uma coisa. Mas então, beleza. Temos a Lei 4.320, uma lei que era ordinária e que foi recepcionada pela nova Constituição com força de lei complementar, que já traz condições para a criação e instituição de fundos. Havia, logo depois que a Constituição foi editada, havia o entendimento de que para criar cada fundo seria preciso uma lei complementar específica. Mas em 1997, o Supremo Tribunal Federal disse que não. Em 1997, o STF disse, olha, a criação específica de cada fundo, a instituição específica de cada fundo, ela pode ser feita por mera lei ordinária. Moral da história, então. O FUNPEN, o Fundo Penitenciário, ele foi criado por uma lei complementar, sendo que não seria necessária. Criado por uma lei complementar que tratou de um tema que poderia ter sido tratado por mera lei ordinária. Então, em resumo, a lei complementar que criou o FUNPEN, Lei Complementar 79, é uma lei formalmente complementar, tem casca de lei complementar, rótulo de lei complementar, mas a matéria de que ela trata, criação de fundos, é matéria de lei ordinária. A gente tem um monte de fundos que foram criados por lei ordinária e que o Supremo já validou. Quer dizer, como aqui o Fábio está dizendo, onde entra um caminhão, que é a lei complementar, entra um carro. Perfeito. Mas o que entra ali não é caminhão, continua sendo carro. Quer dizer, eu tenho um carro, o carro estacionou na vaga de um caminhão, mas ele continua sendo um carro. E para rebocá-lo, eu vou precisar de um reboque de carro, não de um reboque de caminhão. Quer dizer, quando a Lei Complementar 79, que instituiu o FUNPEN, tratou de um tema de lei ordinária, ela ficou então sendo uma lei formalmente complementar, materialmente ordinária. Casca de lei complementar, conteúdo de lei ordinária. Rótulo de lei complementar, essência de lei ordinária. Para eu alterá-la hoje, eu não preciso de uma lei complementar, porque a matéria não é de lei complementar. Para alterá-la hoje, pode ser por lei ordinária ou por medida provisória. Beleza? Então isso é uma coisa importante.
Professor, e pode cair na minha prova de concurso, pensando agora pragmaticamente na prova objetiva, pode cair na minha prova objetiva dizendo assim, medida provisória pode alterar a lei complementar? Olha, pode, a questão estaria correta, tá? Então a questão estaria verdadeira, a questão estaria correta nessa possibilidade de uma lei complementar ter invadido o assunto da lei ordinária. Já caiu em prova do CESP uma vez dizendo assim, lei ordinária pode alterar a lei complementar. Deu como certo. Porque o CESP disse, olha, se existe uma possibilidade de a questão estar certa, você marca certo. Existe a possibilidade de uma lei ordinária alterar uma lei complementar? Existe. Se a lei complementar for materialmente ordinária. Se a lei complementar tiver invadido o tema da lei ordinária. De qualquer maneira e de qualquer forma, o mais comum é que a banca, inclusive o CESP, que é quem gosta de cobrar muito esse tema, FGV também gosta, mas o mais comum é que quando a banca for cobrar esse tema, ela cobre de maneira específica. E tome cuidado, a Constituição, eu repito, lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º, ela não diz que não pode medida provisória alterar a lei complementar. Diz que a medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. O Bruno pergunta aqui se a medida provisória tem algo a ver com escola viva. Creio que não, acho que a gente está falando de outra MP. Aqui eu estou falando da MP 755, que foi a MP que alterou as regras do FUNPEN. Beleza? Então, para resumir, para a gente fechar, a gente pode dizer isso. Lei complementar, quando invade tema de lei ordinária, ela vai ser tratada como se fosse uma lei ordinária, podendo até ser revogada por outra lei ordinária e podendo ser objeto de medida provisória. Quem quiser estudar e aprender para sempre essa questão das relações entre lei complementar e lei ordinária, inclusive quando a lei complementar entra no assunto da lei ordinária, eu peço que você veja pelo menos a questão da ementa do recurso extraordinário 377-457 do Paraná, beleza? Recurso extraordinário 377-457 do Paraná, julgado pelo Pleno do STF. O relator na época foi o ministro Gilmar Mendes, em que o STF pacificou essa jurisprudência de que lei complementar, mas materialmente ordinária, pode depois vir a ser revogada por outra lei ordinária. Ou no caso que a gente está analisando aqui da MP 755, pode ser alterada por medida provisória. Isso é um tema que pode cair em prova objetiva? Pode cair, mas é muito mais provável de cair em prova discursiva ou para quem vai fazer carreiras jurídicas, cair em prova oral. O pessoal está me perguntando aqui, o Gerson, perguntando se isso pode acontecer em nível estadual ou municipal. Pode sim, existem leis ordinárias e leis complementares também na esfera estadual e na esfera municipal. O mecanismo é o mesmo, tá? Lei ordinária invadiu o tema da lei complementar, inconstitucional. Lei complementar invadiu o tema da lei ordinária, constitucional, mas com força de lei ordinária, podendo ser tratada por lei ordinária. A medida provisória é que ela não existe em todas as outras esferas da federação, né? Medida provisória existe na esfera federal e pode existir na esfera estadual ou municipal se a Constituição estadual ou lei orgânica municipal previr expressamente. No Brasil, só 4 estados-membros adotaram medida provisória em suas constituições estaduais, que são Acre, Santa Catarina, Paraíba e Tocantins, beleza? Mas leis complementares, elas existem em todas as esferas federativas, inclusive nos estados e nos municípios, e a dinâmica da relação entre lei complementar e lei ordinária é a mesma, tá? Quem me perguntou aqui também sobre bibliografia para concurso do Ministério Público, aí já foge um pouco do nosso tema, aqui o RFGA diz a Paraíba sempre na vanguarda, é verdade, a Paraíba está na vanguarda do direito mundial para o bem e para o mal, tá? Inclusive com essas experimentações. Quem me perguntou sobre bibliografia de concurso para o Ministério Público, o pessoal do Alto do Mateus, lá de João Pessoa, está aqui na área. Obrigado, pessoal, valeu, obrigado mesmo, obrigado pela audiência, tá? E aí, veja só, nesse caso, quem pediu bibliografia, aí eu não vou falar nesse periscópio, que já foge um pouco do nosso tema, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou depois fazer um periscópio
vários concursos, beleza? Então, esse é o nosso primeiro Periscope de 2017, pessoal. Muito obrigado pela audiência e peço a você que, se puder, marque aí seus amigos para eles verem também essa explicação. Eu acho que é bem importante para todo mundo, mais precisamente para quem vai fazer carreiras jurídicas e para quem vai fazer também carreiras do Poder Legislativo. Beleza? Isso aí, pessoal. Um abraço, até mais e bons estudos.